Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde. Nós vamos ler no livro do Deuteronômio, no capítulo 2, a partir do versículo 26 até o versículo 37. Deuteronômio, capítulo 2, os versículos 26 a 37. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, mandei mensageiros desde o deserto de Quedmote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza, e o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer até que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nesse segundo capítulo, como nós vimos na semana passada no primeiro capítulo, Moisés segue o seu discurso às novas gerações. Nesses discursos que fez Moisés, ele está relatando ao povo, a essas novas gerações, os acontecimentos passados, as primeiras conquistas, as derrotas, enfim, tudo aquilo que aconteceu. E agora ele chega a contar sobre as passagens, né, em todo esse capítulo 2, a caminhada do povo pelas terras, né, de Cádiz, pelas outras terras de Esbom, né, de Arnon, e essa caminhada que fez o povo, e o quão difícil foi os acontecimentos desses episódios. Ele chega, então, como o texto diz, ele chega a terra de Seom, né, encontra com o seu rei e relata para o rei, o que aconteceu nos acontecimentos passados. E ele vai com o coração puro. No relato, ele vai dizer que com o coração puro, bem intencionado, com amizade no coração, buscando paz, buscando acordo, buscando entendimento, falando em nome de Deus, né? Perceba o que diz a leitura a partir do versículo 27. Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei. Não desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar.
Ou seja, nós já passamos pelas terras de Amon, que são os descendentes de Esaú, nós já passamos também pelas terras de Moabe, e lá foi tudo em paz. A gente só quer passar. Deixa que a gente passe, que a gente transite por essa terra. Né? Olha, enquanto nós estivermos passando pela sua terra, nós vamos comprar comida de vocês. Nós vamos comprar água de vocês. Nós vamos passar só pela estrada, nós não vamos entrar nas cidades. Nós só queremos passagem. Os outros povos nos concederam isso. Então, o único pedido que eu faço é que tu também nos conceda a mesma coisa. E o texto diz, no versículo 30, mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor, eis a que tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra, passa a desapossá-lo, para que lhe ocupes o país. Na verdade, meus irmãos, o que nós temos aqui, né? Que acontecimento é esse? É algo muito parecido com aquela ideia que nós temos, que a Bíblia também fala, a respeito de Faraó com relação a Moisés lá na terra do Egito. Né? Nós lemos lá no Êxodo que Deus endureceu o coração de Faraó. Meus irmãos, é preciso compreender, né? E aqui, tanto lá com Faraó no Egito, quanto agora com Esbom, ou melhor, com Seom, rei de Esbom, né? Tanto Seom quanto o Faraó do Egito, né? Eles, conforme o relato, tiveram seus corações endurecidos por Deus. O que importa, meus irmãos, que nós entendamos, é que Deus, ele não induz ninguém ao pecado. Deus não induz e nem conduz ninguém ao pecado. Nós não podemos olhar para o texto com a plena literalidade. O que o autor quer dizer, no caso Moisés, né, quando ele diz que Deus endureceu, né, o coração, ou aqui como Deus endurecera o seu espírito, diz o versículo 30, né, endureceram o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Deus não induziu esses homens ao pecado. Deus não induziu esses homens à desobediência. O que acontece? Existem restrições no coração do ser humano, né? Restrições morais, valores morais, que são postos por Deus no nosso coração, que nos impedem muitas vezes de cometer atrocidades, de cometer erros, de fazer maldades, coisas assim. Inclusive de pecar. Muitas vezes nós não pecamos porque existem restrições morais no nosso coração que são colocadas por Deus e que nos impedem de cometer pecado. O que Deus fez aqui, então, no caso, no coração de Seom e no coração do faraó lá no Egito? Deus removeu essas restrições morais. Entendo Deus removido essas restrições morais, entendo Deus as removido, eles ficaram entregues à dureza do seu próprio coração e cometeram pecados. Foi o que aconteceu aqui no caso de Seom e aconteceu lá também com o faraó. Quando Deus remove essas restrições morais, ou seja, Deus está lá pondo a mão, impedindo que o erro aconteça, impedindo a Seom e a faraó de fazer o mal. E aí o que Deus faz? Deus retira a mão e deixa que eles ajam conforme o coração deles. Deus induziu? Deus foi lá e mandou pecar? Deus foi lá e mandou cometer o erro? Não. Deus apenas removeu o que eu estou chamando aqui de restrições morais, valores morais daqueles homens. Quando no momento que Deus remove esses valores, essas restrições morais, eles fazem
aquilo que os seus corações os induzem a fazer. E aí eles cometem o pecado. E aí a gente pode pensar assim, mas com que objetivo Deus removeu, então, essas restrições morais? Aí nós passamos a ver, no versículo 31, diz: Disse-me, pois, o Senhor, eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então, Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. O Senhor nosso Deus nos-lo entregou e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer até que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Então qual era o objetivo de Deus? Por que Deus removeu a mão, né? Por que Deus removeu as restrições morais e deixou que aquilo tudo acontecesse? Porque havia um propósito de Deus, em que o povo começasse ali a tomar posse daquela terra, né? Então ali foi mais uma forma de Deus manifestar o seu poder, tomar posse daquela terra que originalmente pertence ao povo de Deus. Então assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Quando o povo chega lá e mata e destrói tudo, preserva apenas o gado, por que essa atitude também parece ser tão violenta? É uma forma de declarar, lembrando sempre, é um contexto diferente do nosso, é um outro tempo, é um momento em que as pessoas têm uma visão de Deus e as manifestações de Deus precisam ser diferentes para que o povo entenda. O povo só entende Deus assim. Então o que Deus está dizendo ali naquele momento? Deus está dizendo exatamente que aquela terra que aquele povo habita é santa. Aquela terra é pura. Aquele povo não é santo e não é puro. A única forma de purificar aquela terra é destruindo aquele povo. Por isso Deus consente, né? Por isso que Deus remove as restrições morais do coração de Seom para que ele cometa o pecado. Permite que o povo vá à guerra, permite que o povo vença e destrua tudo, porque aquele povo que é impuro, que não é santo, está ocupando um lugar que é santo e que é puro, que pertence ao Senhor. Então, a destruição ali, ainda que sejam vidas, são vidas impuras dentro daquele contexto. São vidas impuras que estão ocupando um lugar puro, de maneira que é indevido. Agora, diz o texto segue, né? Vamos seguir lendo aqui, diz, a partir do versículo 37, melhor, versículo 36, vamos voltar no 36. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar nenhum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, perceba o que diz aqui de imediato o versículo 36. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Este versículo, meus irmãos, mais uma vez reafirma a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. O poder de Deus não é limitado. Deus pode tudo. Cada um de nós tem uma experiência ou conhece alguém que tem uma experiência deste poder ilimitado de Deus.
de um algo extraordinário, de um algo tremendo, que se desejava, que se esperava e que Deus fez. Por nós ou por alguém que nós amamos. Meus irmãos, esse capítulo apenas que nós lemos hoje, essa perícope apenas que nós lemos dentro do capítulo 2, nos traz, então, estas lições. Né? Deus não induz ninguém a pecar. Deus não manda que ninguém peque. Né? Quando, lá no caso de Faraó e também de Seom, e no nosso caso, e no caso de tantas outras pessoas, por que Deus... Ou melhor, como é que isso acontece? Deus induz? Não. Deus remove, Deus retira a sua mão. Deus retira a sua mão. Deus retira as restrições morais. Muitas vezes isso é culpa do próprio ser humano. Né? Há uma forma, um dito popular, um hábito que as pessoas têm de dizer muitas vezes, quando estão aborrecidas, quando estão planejando ou desejando a vingança no coração, de maneira irresponsável. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo o seguinte: olha, eu vou resolver determinada questão e não quero nem que Deus me ajude. Não quero que Deus me ajude. Olha que coisa triste. Mas muitas pessoas dizem isso. E aí o que acontece? Você falou com Deus: Senhor, eu não quero a tua ajuda. O que Deus faz? Deus que estava lá pondo a mão dele, te contendo as suas atitudes, calando a sua boca, impedindo que você falasse algo indevido, impedindo que você fizesse algo de errado, algo de inoportuno. Quando o ser humano vai e diz isso, Deus retira a mão. E aí Deus permite que todo aquele mal que está guardado dentro do coração do ser humano, ele se manifeste e produza frutos de morte, de destruição, de miséria, frutos maus, coisas ruins, que induzem a morte. É isso que acontece. Então nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não peca, nem induz ninguém ao pecado, nem é culpado do pecado de ninguém. Mas muitas vezes nós rejeitamos a atuação de Deus na nossa vida, nos contendo e impedindo que o mal que habita no nosso coração se manifeste. E aí, quando nós rejeitamos a Deus, Ele retira as mãos, Ele atende o nosso pedido. E aí todo aquele sentimento ruim que nos induz ao erro e ao pecado vai lá e se manifesta. A segunda lição que nós aprendemos: é preciso purificar a nossa vida, remover da nossa vida tudo aquilo que é impuro. É preciso ser banido, ser extirpado da nossa vida tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não abençoa, tudo aquilo que induz e que produz a morte. Essas coisas precisam ser retiradas do nosso coração. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que se vence com oração. Com oração nós vencemos. Aqueles sentimentos, aqueles desejos, aqueles pensamentos e tudo aquilo que é mal e que nos induz ao mal, Deus é poderoso para arrancar do nosso coração, para remover da nossa vida, para que nós sejamos vitoriosos, mais que vencedores em nome de Jesus. E por fim, não há impossíveis para Deus. Então não limite o poder de Deus. Não deixe de pedir deduzindo que aquilo que você vai pedir é grande demais, é forte demais, é muito para pedir a Deus. Peça, porque o nosso Deus é ilimitado. Voltando aqui, então, ao versículo
e 6. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Não há impossíveis para Deus. O Deus que nós servimos não conhece essa palavra. O Deus que nós servimos, ele não está limitado. Então não limite as suas orações. Muito menos limite o poder de Deus na sua vida. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus ilimitado. É um Deus que faz o melhor. É um Deus que opera maravilha na nossa vida. Confie, peça, de coração aberto. E espere receber, porque ele te dará. Lembrando aquilo que nos diz o Senhor Jesus. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Então peça, porque o nosso Deus, ele não tem limites. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma tarde de paz. Abençoe a você e a sua casa e a toda a sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por todo o teu cuidado, todo o teu benefício, toda a paz, ó Deus, que nos tem concedido. Guarda-nos, ó Deus, guarda os nossos lares, guarda nossas famílias. Continua, ó Deus, a nos orientar à luz da tua palavra e nos fortalecer, Santo Deus, para que nós possamos viver à luz da tua palavra e fazer tão somente aquilo que te agrada. Arranca, Deus, do nosso coração todo pensamento inconveniente, todo sentimento mau, todas as coisas que não provêm do Senhor. Tudo aquilo, Santo Deus, que não abençoa. Tudo aquilo, ó Deus, que não é útil. Tudo aquilo, ó Deus, que não alimenta. Tudo aquilo, ó Deus, que não serve para a edificação. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.